prezados colegas, prezados familiares, queridos alunos e amigos do Instituto de Física. É com profundo respeito e senso de responsabilidade institucional que dou início a este evento em homenagem à professora Vitória Eunecave Percovez. No dia 31 de outubro de 2005, a comunidade do Instituto de Física da URGS despertou com a triste notícia de seu falecimento. Não se tratava apenas da perda de uma docente aposentada ou de uma pesquisadora de trajetória ilustre. Tratava-se da despedida de uma figura cuja vida acadêmica se confunde com a própria história do Instituto de Física. Celebrar hoje a memória da professora Vitória é, portanto, também revisitar as suas origens, os valores e os compromissos que moldaram o Instituto desde a sua fundação. A professora Vitória formou-se em Engenharia Civil pela URGS em 1958, completando em seguida o bacharelado em Matemática em 1959 e a licenciatura em Matemática em 1960, também por essa universidade. Em 1959, ano da fundação do Instituto de Física, iniciou suas atividades docentes no IF-URGS, integrando o primeiro grupo de professores contratados após a sua criação. Sua atuação foi marcada por uma palavra: pioneirismo. Em uma época em que a física teórica ainda dava seus primeiros passos institucionais no país, e de modo muito particular no sul do Brasil, a professora Vitória envolveu-se ativamente com a pesquisa em física nuclear teórica e, em dezembro de 1969, defendeu sua tese de doutorado, uma das primeiras do recém-criado Programa de Pós-Graduação em Física da URGS. Ao longo de sua carreira de pesquisa, sua atuação concentrou-se em temas ligados à elerodinâmica quântica, à física nuclear e à física de Haglund. Em reconhecimento a essa trajetória, a professora Vitória é lembrada institucionalmente como a pioneira da física teórica no Instituto de Física da URGS, histórias que serão compartilhadas e revividas nesta tarde. Entretanto, se a sua contribuição à pesquisa foi significativa, é impossível falar da Vitória sem destacar sua atuação no ensino, dimensão que talvez melhor traduza seu impacto sobre gerações de estudantes. Ao longo de sua carreira, ministrou disciplinas fundamentais da formação em física, como mecânica quântica, física nuclear, física atômica, métodos matemáticos da física e teoria de muitos corpos. Olhando em perspectiva, percebe-se claramente que a mecânica quântica ocupou um lugar central em sua atuação docente. Aproveito para lembrar que, neste ano de 2025, celebramos o centenário da mecânica quântica, área a qual a professora Vitória dedicou especial atenção ao longo de sua vida acadêmica. A professora Vitória a mecânica quântica tinha 10 anos quando a professora Vitória nasceu. Para além da pesquisa e do ensino, a professora Vitória teve participação marcante na vida administrativa e institucional da universidade. Foi chefe da divisão de ensino do Instituto de Física e tornou-se a primeira coordenadora da comissão de carreira do curso de Física, participando ativamente da elaboração dos currículos e das emendas das disciplinas. Sua atuação em funções diversificadas como docente, pesquisadora, gestora e formuladora de políticas acadêmicas compõe uma trajetória rica e multifacetada. A professora Vitória transmitiu conhecimentos, como é a função primária no magistério superior, mas muito além disso, acredito que tenha sido uma voz discreta e silenciosa, constituindo-se um modelo feminino para as novas gerações. Especialmente em um contexto histórico no qual a presença de mulheres na física era muito mais desafiadora do que é hoje. A proporção de mulheres no Instituto de Física da URGS sempre chamou a atenção de visitantes, historicamente maior que em outros centros de mesmo porte. Sua ausência, sentimos todos, marca o encerramento de uma era na história do Instituto de Física da URGS. Mas sua presença poderá permanecer viva se os valores e os preceitos que deixou como legado continuarem a serem transmitidos às futuras gerações, essas que serão responsáveis pela Universidade de amanhã. Que este evento seja, portanto, mais do que uma homenagem, que seja um momento de memória ativa, de reconhecimento institucional e de reafirmação do compromisso com a ciência e com o ensino público de qualidade,
compromissos que a professora Vitória honrou ao longo de sua trajetória acadêmica. Aproveito a ocasião para anunciar que o Conselho do Instituto de Física, órgão máximo da unidade, aprovou na semana passada, por unanimidade, a concessão do nome Professora Vitória Eunekave Verkovitz, pioneira da física teórica no Instituto de Física, ao segundo piso do prédio 43135, prédio M, no qual onde a professora ocupou o gabinete M212. Muito obrigada. Nós vamos ter 3 apresentações, bastante mais light do que essas palavras formais, que muito agradeço. A primeira delas é de alguém que teve o privilégio de conviver com a Vitória desde que nasceu. Seu filho, Jefferson, seu sobrinho neto, Jefferson Arizona. Então, eu queria começar fazendo alguns agradecimentos, principalmente para a Eliane, que me ajudou bastante a coletar algumas informações, o Gustavo, né, e a Sandra, que participaram, né, da organização dessa homenagem, a Adri, como é que a gente diz quando é uma prima? Terceiro grau, sei lá, não, segundo grau, gente, segundo grau. Que me ajudou bastante com algumas fotos, né? Existem várias fotos que circulam lá pelas páginas do Instituto, mas eu tenho certeza que eu vou mostrar algumas fotos para vocês que vocês nunca viram e nunca imaginaram que fossem ver algo assim. Agradecer ao César e a Maria Helena, né, que aceitaram conversar, contar para vocês alguns aspectos, né, mais acadêmicos da história da Vitória. Eu vou tentar me focar nesse lado um pouco familiar e passar assim, não tem como não ser superficial nesse pouco tempo. E agradecer a Daniela Pavani, que é a pró-reitora de extensão, que fez todo o trabalho para reservar esse espaço, né? Então, vários agradecimentos institucionais. Então, a pró-reitoria de extensão, a reitoria da URGS, a direção do Instituto de Física e a FAURGS, que nos apoiaram aqui. Bom, então, aqui a gente tem, né, vários grupos de pessoas que tiveram contato com a Vitória dentro e fora da universidade. Tem vários familiares, né, amigos, ex-alunos, ex-orientandos, colegas, né, e eu sou a única pessoa aqui que foi todas essas coisas, né? Então, como a Nani falou, eu sou sobrinho neto, eu fui aluno da Vitória no curso de Física, eu fiz métodos matemáticos da Física 2 com ela. Então, como todos os alunos da Vitória, a gente tem um monte de histórias, né? As provas infinitas da Vitória, né? As provas da Vitória, não sei se você já ouviu falar nos paradoxos de Zenon, né? Eu atiro uma flecha, essa flecha primeiro ela precisa andar a metade do caminho, depois a metade da metade, a metade da metade da metade, e a flecha nunca chega. Tá? As provas da Vitória eram assim. A gente ficava 6 horas sabendo a matéria, tá? Fazendo, e a gente fazia metade da prova. Daí ela marcava uma continuação e a gente fazia metade da metade. Né? Alguns faziam 2 vezes assim, né? E tinha gente que passava meses. Tá? Eu terminei uma prova da Vitória no sábado, na casa dela, a Vitória cozinhando, né? E eu, não era só eu, e a gente ia lá, Vitória, como é que isso aqui? Ela, desfrando ali, não, isso aqui tu calcula, uma segunda coeficiente, blá, 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 tá. E isso acontecia com... Sim, tá. Obrigado. Isso era bem comum de acontecer. Outra coisa que eu não lembro, porque já faz bastante tempo isso, né? A Vitória era ambidestra, né? Então, eu não lembro de ver isso em aula, mas as pessoas diziam que ela escrevia com as 2 mãos no quadro ao mesmo tempo e com contas diferentes, assim, né?
O que eu realmente lembro da Vitória, que muito me impressionava, é que a Vitória ia para a aula, né, como todos nós, né, carregando livros e folhas. Não, a Vitória chegava na aula com um molho de Chaves. A Vitória não olhava nenhuma anotação durante as aulas, né, e saía fazendo as contas com uma mão, com a outra mão, né. E assim, o quadro da Vitória, até isso eu herdei, não sei se geneticamente, por ter aprendido. A Vitória usava uma técnica para absorver a atenção dos alunos, que é a seguinte: ela escrevia para encher o quadro. Quando ela ia colocar mais alguma coisa, ela não apagava o quadro. Ela procurava algum canto vazio, né? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente não podia olhar as horas, porque se tu olhasse as horas e voltasse assim, tinha mudado tudo. Tu não sabia onde ela estava, tu não sabia qual era a sequência. Então, isso é que eu uso também, né? E digo que uso um mecanismo didático, né, para manter a atenção dos alunos. E como essas histórias, se vocês depois, a gente vai ter um pequeno coquetel no encerramento, e a gente vai conseguir conversar. Tem muitos ex-alunos aqui, tem um pessoal da graduação atual aqui, que provavelmente não teve aula com a Vitória, mas todo mundo mais antigo passou, né, de alguma forma, pelas provas da Vitória. Outra coisa que eu não lembro, que dizem que também acontecia, eram as notas com 2 casas decimais. Então, tinha um mecanismo bem preciso de atribuir notas. Então, o que eu pensei? Bom, a gente tem muitas dessas histórias, no final a gente vai conseguir conversar e compartilhar. Eu vou mostrar algumas coisas que eu juntei, que eu consegui achar, para mostrar essa trajetória. Então, algumas fotos que provavelmente vocês não conhecem, da Vitória mais jovem. E, de novo, eu agradeço a Ada, que, né, me forneceu muito mais material do que eu vou conseguir mostrar para vocês. Tá? Aqui a Vitória, a Geni, aqui a Dona Gentil, uma delas. Aqui uma foto mais recente da Vitória e da Geni. Bom, aí a Sandra comentou, né, sobre a formatura da Vitória. Então, aqui vocês podem ver, o pessoal que não é do meio acadêmico provavelmente nunca viu essa foto, mas existe uma foto muito famosa, uma conferência de física lá na década de 20, com todos aqueles físicos famosos, Einstein, né, e lá no meio tem umas 50 pessoas, e lá no meio tem a Madame Curie, né, a única mulher no meio daquele monte de homens velhos, no caso daquela foto aqui, não tão velhos porque eram recém-formados, mas a Vitória continua como a única mulher nessa formatura. Então, isso foi a primeira graduação dela, em 58. Tá? Depois, em seguida, ela se formou mais 2 vezes, bacharelado e licenciatura em matemática, nos anos seguintes. Aqui é um dos exemplos de prováveis imprecisões que eu estou comentando, porque eu não faço a menor ideia se essa foto corresponde a uma dessas formaturas. Tá? A gente acha as fotos, acha que pode ser. Mas eu só estou dizendo que depois alguém vai dizer que aquela foto não é... Né? Isso aqui é o segundo ensino médio, o segundo ano. Tá? Mas então as fotos todas são meramente ilustrativas. Tá? Aqui tem um outro exemplo interessante, né, também de 59. Então, com exceção dessa senhora à direita, que era a professora homenageada, todas as outras eram formandas daquele ano. Alice, que está aqui, né? Então, Alice era a formanda em física daquele ano, e as outras, incluindo a Vitória, era a formanda, exceto a menininha ali, né? Acho. Não sei, pode ser matemática, pode ser. Tá? Eram formandas. Então, aqui a gente tem um exemplo do que se chama... A Alice estava naquela hora, na esquerda da frente.
Isso que a gente chama hoje, né, de STEM, que são aquelas carreiras relacionadas à ciência e tecnologia e matemática, que é impressionante para a época ter um número expressivo de mulheres representadas em áreas como física e matemática, que até hoje continua sendo algo que várias pessoas se dedicam, né, não medem esforços para tentar aumentar essa representatividade. Tá? Em 59, que é o ano que a Vitória se formou nos dois cursos de matemática, outros dois eventos importantes aconteceram. Tá? Um deles foi a criação do Instituto de Física, que aconteceu no mesmo ano. Existia algo, né, não é que a pesquisa, ensino, tudo relacionado à física apareceu em 59. Existia o centro de, né, o nome era Centro de Física, Centro de Ciências Físicas, que já existia em 59 e passou a se chamar Instituto de Física. E o segundo evento importante, né, nesse contexto aqui, mais importante até do que a própria criação do Instituto de Física, foi o casamento com o Jaime, né? E aí é o ponto que eu entro na história, porque o Jaime, né, o tio Jaime, eu tenho essa coisa meio bizarra, porque era o tio Jaime e a Vitória. Né? Até um certo momento era o tio Jaime e a tia Vitória, mas depois, né, era um constrangimento tanto para mim quanto para ela, né, tia. Né? Então, tinha algumas pessoas que se referiam à Vitória como tia Vicky. Não sei se aconteceu junto comigo, se já era uma forma. Aqui uma outra foto junto com o Irineu, que é outro professor, ex-professor do Instituto. Né? É interessante porque o tio devia ser muito ciumento. Em todas as fotos da Vitória, ele está ali. Né? Ele está junto em todas as festas, colado. Né? E, enfim, é bem bacana isso. Aqui entra a Adria. Tá? Então, muitas dessas fotos eu também. A Adria sabe de que ano é, mas eu não sei. Não preciso. Aqui já é uma foto bem mais recente. Aqui dá para ver que a Adria cresceu. Então, eu tinha colocado a foto dos leõezinhos também, e ficou no outro. Depois a versão completa desses slides com essas fotos adicionais, depois a gente vai montar uma página. Inclusive, quem tiver fotos da Vitória, né, em qualquer contexto, nos mandem, a gente vai criar uma página como memorial. Então eu vou colocar lá a versão que eu deveria estar apresentando aqui desse PDF. Então aqui vocês podem ver as netas, né? A Bruna aqui. Bom, se essa foto é da defesa da Vitória, também não faço ideia. Provavelmente é uma aula. Eu já vi uma outra referência a essa foto como a primeira aula do curso de quântica. Não importa, não falo assim. O importante é que em 69, agora já um pouco depois, a Vitória apresentou a primeira tese de doutorado defendida por uma mulher nessa universidade. Né? Não exatamente essa universidade, porque ela ainda não era federal. Então falta o F, não é eu. Tá? Era a URGS mesmo. E a gente continua dizendo do mesmo jeito. Com F, sem F, a gente pronuncia do mesmo jeito. Também foi a primeira tese. Aqui tem a lista das teses defendidas, as primeiras teses. Então, o Instituto de Física, para quem não sabe, é aqui do lado. Agora estou perdido qual é o lado, mas é para cá. E em 1985 a gente se mudou para o campus do lado. Então, o nosso curso de pós-graduação, PPG,
da física, antes era a pós-graduação da filosofia. Então aqui vocês podem ver, tem a segunda tese foi orientada pelo Salzano, que foi professor da genética, né, várias coisas, e depois passou. Essa é a lista, está na página do nosso programa de pós-graduação, que começou lá em 67. Então, a Vitória aqui aparece, né? Foi a quinta tese desse programa, a primeira tese teórica, provavelmente da universidade também. Imagino outros cursos tendo teses teóricas que não fossem da física. Gente, está faltando um monte de coisa, mas bom, faltam várias coisas aqui, então, porque esse PDF eu peguei do meu laptop e as coisas que eu botei antes de vir para cá hoje de manhã acabaram ficando no outro. Não é o caso de ir atrás do outro PDF. Então eu pulei algumas coisas aqui. Aqui em 89, a minha formatura, a Vitória foi a Paraninfa. Então deixa eu fazer uma pequena pausa aqui nesses slides, eu quero mostrar outra coisa para vocês. A seguir, convido para compor a mesa a professora Vitória Herskovits, paraninfa dos bacharéis, a professora Maria Helena Stefani, paraninfa dos licenciados, a professora Ruth de Souza Schneider, professora homenageada, o professor Cláudio Schneider, professor homenageado, a senhora Eli Dias Oliveira de Andrade, funcionária homenageada, a professora Eda Omrich da Jornada, vice-coordenadora da Comissão de Carreira de Física no exercício da coordenação. A professora Thaisa Bergman, chefe do Departamento de Astronomia. E o professor Rolando Axt, chefe do Departamento de Física. Professor Marco Antônio Moreira, vice-diretor do Instituto de Física. Professora Eda Omrich da Jornada, vice-coordenadora da Comissão de Carreira de Física. Professor Rolando Ax, chefe do Departamento de Física. Professora Thaisa Bergman, chefe do Departamento de Astronomia. Funcionária homenageada, Dona Elise Silveira. Senhor Centro, secretário do Instituto de Física. Colega paraninfa Maria Helena Stefani, professores homenageados Ruth de Souza Schneider, Cláudio Schneider, familiares e amigos dos formandos, filhos dos formandos. Essa é uma noite especial e acho que para vocês também. Esta é a noite em que vocês comparecem a esse salão para colar grau. Vocês hoje são apenas 13 alunos. São poucos. Mas vocês já estão acostumados a isso. Nós estamos acostumados a ser poucos. Quem abraça a profissão de físico está acostumado a um número pequeno. Há cerca de exatamente há 40 anos atrás, em 1949, graduava-se o primeiro aluno do curso de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Antônio Estevam Pinheiro Cabral, que teve uma atuação muito importante neste curso e também na PUC. Na década de 50, o número de formandos de Física
não chegava à casa dos 10 anualmente. Na década de 60, ele conseguia chegar à casa dos 10. E nos anos 70, tivemos, em 71, por exemplo, 15 alunos graduados em bacharelado e 6 em licenciatura. Finalmente chegava-se à casa dos 20. Vocês estão na década de 80, no fim da década. E talvez este ano consigamos chegar à casa das 3 dezenas em formatura de curso de Física, juntando os 2 semestres. Como veem, vocês são poucos. E como poucos que são, têm uma responsabilidade muito grande. Praticamente pode-se considerar que nestes 40 anos, numericamente, não houve mudanças. A pergunta seria, mudou o perfil do aluno de Física? Mudou o perfil do graduado em Física? Talvez do aluno que tenha ingressado no curso, sim. Mas do aluno que saiu do curso de Física, não considero que tenha mudado. As características marcantes dos alunos que concluíram o curso de Física e que nós podemos encontrar, tanto na Universidade do Rio Grande do Sul, como em outras universidades e no ensino do 2º grau, tem sido a de tenacidade, competência e seriedade. Considero que estas características permanecem nos egressos dos últimos anos e em vocês em particular. Creio, então, que não houve mudanças numéricas, não houve mudanças qualitativas. O mesmo entusiasmo, o mesmo esforço despendido durante todos esses anos permanece presente na turma atual. O que mudou, então? Eu diria que o que mudou, o que aumentou, foi a responsabilidade de vocês. Os tempos atuais são mais difíceis. Os tempos atuais exigem mais de vocês do que exigiram dos formandos anteriores. Vocês terão que ter mais perspicácia, terão que ter mais vontade e também mais criatividade para encontrar soluções para resolver os problemas a que se propõem. E que problemas são esses? Estes problemas são tanto os de alcançar o conhecimento que o cientista procura através da busca no universo, no planeta Terra, nos seus semelhantes, como também o de propiciar uma sociedade melhor. Esta premissa, a de que o cientista procura uma sociedade melhor, deve estar presente em vocês como tem estado nas gerações passadas. Vocês são jovens, e se os jovens não tiverem entusiasmo, quem terá? Se olharmos a nossa universidade, que quase morre de inanição por falta de verbas, consideraremos quase um milagre a sobrevivência das nossas instituições, dos nossos institutos, dos nossos departamentos, dos nossos cursos. Nós acreditamos em vocês, achamos que vocês têm aquela chama necessária para todas as batalhas que vão travar e desejamos a vocês todo o sucesso na vida que vem. Felicidades! Só para mostrar rapidinho as fotos que a gente perdeu. Tinha essa segunda foto aqui, da Vitória do Giugiani. Essa foto mais recente. Então aqui vocês podem ver que nem tudo é homenagens. Né? Quando eu mostrei essa foto para a Vitória, ela me disse: "Tu nunca mostra para ninguém essa foto." Então, isso numa época que a gente não escolhia fotos, a gente batia e um mês depois a gente via, né, que tinha saído. Então, obviamente, é muito difícil a gente imaginar, ainda, acho que as pessoas ainda não conseguem se dar conta disso,
que é estar no Instituto de Física e não ter a Vitória, mesmo que ela não frequentasse, né, da mesma forma que antes, ela ainda continuava vindo uma vez por semana, tá? De ônibus, 2 ônibus para chegar lá. Então a conexão do César está nervoso aqui, então é muito difícil, né? E é muito significativo para mim, para várias pessoas aqui, que a gente possa estar fazendo essa homenagem, né? Super justa, mas super atrasada. Essa é uma homenagem que não exatamente essa homenagem, né? Mas a Vitória é uma daquelas pessoas que deveria ter tido o reconhecimento que ela merece bem antes. Tá? Obviamente, ela seria contra, né? Ela seria contra a gente fazendo essa homenagem. Quem conheceu a Vitória sabe disso. Aqui é o famoso escritório da Vitória. Vocês não conseguem imaginar. Não, dá para imaginar. Vocês não conseguem imaginar o que é essa sala. Tá? Esse é o único gabinete do Instituto de Física que conserva o carpete original que foi colocado não sei em que ano, porque quando se trocou em algum momento, lá na década de, me ajuda, em 90, no começo dos 2000, o pessoal que estava fazendo a instalação, eles jogavam as coisas para um lado, tocavam um pedaço, jogavam para o outro. Eles disseram, aqui não. Aqui a gente não faz. Tá? Então, mantém lá até hoje o carpete. A Vitória, então, uma outra coisa que a gente compartilha, essa parede que vocês estão vendo, eu compartilho com a Vitória. Né? Eu estou de lado daquela parede. Ela está na 212, eu estou na 214. Então, a gente, né, ela frequentava diariamente aqui, a gente tinha tempo de brigar todos os dias. Né? Então, para concluir, né, vocês viram nessas fotos, né, que não é só a Vitória que faz falta hoje, né, tem várias pessoas que estão ali e não estão mais. Então, obviamente, esse sentimento de saudade, de tristeza, não tem como se desvencilhar hoje disso, mas o sentimento que eu acho que deveria ser mais forte hoje não é esse, mas é o orgulho, né, de ter compartilhado com a Vitória todo esse tempo, né, seja como aluno, né, muitos aqui foram alunos, como colega de trabalho, muitos aqui foram colegas, como parente, né, muitos aqui foram parentes. Eu não vou repetir que eu sou todos eles. Tá? Então, com esse sentimento, tá, que eu gostaria de deixar, eu quero mostrar uma última foto da Vitória, né, numa situação não acadêmica, numa situação cotidiana, numa foto que a Adri me mandou. E eu tomei a liberdade de não perguntar para ela se era conveniente, né, ou não mostrar essa foto. A Vitória certamente diria jamais. Né? E para não correr o risco da Adriana não me deixar usar a foto, eu não perguntei. Tá? A foto, além de ser... Se fossem pessoas anônimas, já seria uma foto fantástica, porque é uma foto bonita. Né? Mas é uma foto do tio Jânio, da Vitória, da professora Vitória, da tia Vitória. Obrigado. É uma honra você dizer para a família estar presente, uma honra apresentar, vamos chamar de palestra informal, o que seja, sobre a pesquisa da Vitória.
Um desafio tremendo, porque me disseram, você fala de física sem falar de física, no sentido técnico do termo. E eu convivi muito com a Vitória, e aprendi muito com a Vitória. E preparar essa palestra me fez ver algo que talvez eu nunca tivesse visto com tanta consciência. Como o aprendizado que eu tive com a Vitória moldou a minha visão de física, minha forma de fazer física. Então, eu me sinto muito honrado, feliz também de ver tantos amigos, tantos colegas num momento como esse, honrado mesmo. Então, eu vou tentar falar de física, sem falar explicitamente de física, porque o que, de certo modo, frustra o que foi a Vitória, porque a Vitória tinha uma capacidade técnica no que diz respeito à matemática, à física, à compreensão da ciência, que era inigualável. E ela precisa, ela cuidava dos detalhes mais corretos, adequados, complexos, né, no que diz respeito a seu conhecimento, né? Então, eu preparei alguns slides para tentar vencer esse desafio. A Helene está preocupada, mas não fique, porque eu acho que consegui alguma coisa, pelo menos. Minha esposa, que também é física, teve cuidado de dizer, não, isso não, aquilo sim, aquilo lá não, e por aí vai. Começo com esse slide, com esse frame. E eu intitulei Uma Jornada Científica para Além do Visível. Pode parecer estranho, né? Fora do contexto, mas vocês, ao final, espero que consigam perceber o que eu tentei fazer. E como subtítulo, era a beleza matemática do universo revelado. Ok? E uma imagem da Vitória, essa é a defesa de tese dela. Eu posso dizer que é a defesa de tese, porque aparece aqui um dos membros da banca. Essa é uma foto dupla, que tem ela nessa parte, e eu usei IA para cortar e fazer uma série de coisas, e não distorcer, e a outra parte é a banca, do qual o Theodor August Johannes Maris, que foi meu orientador, foi nosso orientador também, aparece junto com o Gerard Jacob e também mais 2 membros da banca. Tá bem? Vamos lá, então, na jornada que é sobre física, sem falar de física, não se assustem. Né? Então, vamos lá. Para frente, aqui vai. Eu tentei sintetizar a carreira da Vitória como cientista em 3 fases. Eu denominei essa primeira fase, essa síntese inicial, como uma trajetória científica fascinante. E ela é fascinante, como vocês verão. Como subtítulo, eu botei 3 décadas de pesquisa fundamental. E quando nós olhamos a evolução temática da Vitória, nessas 3 fases, é uma evolução temática notável. São 3 fases principais que representam, em uma síntese, diferentes níveis de compreensão da matéria. É assim que a gente pode sintetizar. Algumas palavras de física eu vou usar, vocês me perdoem, né? É impossível não usar, né? A fase 1, na década de 60, é física de partículas, é investigação das simetrias fundamentais. A fase 2, 70, 80, é física nuclear, onde ela estudou com muita propriedade, não se assusta, Eliane, a estrutura interna dos núcleos atômicos. E na fase 3, ela estudou a chamada física hadrônica, isso é um termo técnico, né? Que é a natureza dos constituintes da matéria. Fiz algumas analogias. Pense na seguinte analogia. Imagina que estamos planando um castelo. Primeiro estudamos os tijolos fundamentais, que são as partículas ditas fundamentais. Depois estudamos como esses tijolos formam as paredes, seriam os núcleos atômicos. E depois, a argamassa que une os tijolos, que é a força nuclear entre as partículas. Tá bem? E, por fim, a própria estrutura do castelo. Eu vou voltar a esse castelo, viu? Qual foi a motivação, o fio condutor, o que une essas fases e que, por isso,
foi um desafio tremendo fazer essa palestra. O que une essas fases é o alto nível de rigor e sofisticação teórica. Se eu mostro para vocês as contas que ela fazia, você dizia, vamos embora. Tá certo? Porque ela era um artífice da física teórica no seu nível mais alto. Então, o que une essas fases, eu repito, é o alto nível de rigor e sofisticação teórica, a abordagem de problemas profundos da física, dos aspectos até mesmo filosóficos, ontológicos, a matemática, a mecânica quântica, que regem, ao final das contas, eu aprendi com ela, os fundamentos da ciência. Vamos lá começar, Helena? Perdão, contrário. Essa parte eu vou ter uns 5 ou 6 frames mais do que as demais. A física de partículas, onde ela investigou as simetrias fundamentais. Imagine o seguinte: quando ela investiga as simetrias fundamentais, ela percebe a beleza que esconde os segredos da natureza. Em tudo que nos encanta por sua beleza, há subjacente um segredo matemático. Sabemos todos. Nas asas das borboletas, na composição dos cristais, ou das galáxias distantes, simetria, beleza, mistérios da própria natureza. Vitória não via apenas beleza, ela via nessas simetrias perfeitas a assinatura secreta da natureza. E eu vou mostrar isso para vocês. E em síntese, a assinatura secreta do próprio universo em evolução, o cosmos. Sua primeira grande busca foi decifrar a linguagem oculta por detrás das simetrias da natureza. Porque a natureza, o universo em evolução, o cosmos obedecem a padrões tão elegantes. Qual foi o enigma fundamental que ela abordou? Em uma série de artigos marcantes na década de 60. O enigma fundamental, eu não falar de partícula nem física, tá? Foi o elétron e o muon. A palavra elétron vocês estão acostumados com eletricidade. Né? O muon é uma partícula gêmea do elétron. Gêmea do elétron em quase tudo, menos numa coisa fundamental. Era um quebra-cabeça fascinante entre o elétron e o muon, que intrigava físicos em todo o mundo. Duas partículas que se comportam como irmãs gêmeas em todos os aspectos. Ambas têm exatamente a mesma carga elétrica, a mesma rotação intrínseca, com piões rodando. Tá bem? Interagem com outras partículas através das mesmas forças fundamentais. Porém, antes façamos uma analogia. Imagina que tanto o elétron quanto o muon são piões girando exatamente na mesma velocidade, mas um desses piões é feito de chumbo e o outro de isopor. Imagine. O muon é 207 vezes mais pesado que o elétron. Essa diferença de massa fazia com que era um mistério para os físicos. Como explicar a diferença de massa de dois irmãos gêmeos, ou irmãs gêmeas? Qual o questionamento pragmático que nós poderíamos fazer? Por que a natureza precisaria criar duas partículas aparentemente idênticas, mas com massas tão radicalmente diferentes? Seria como descobrir que dois irmãos gêmeos, criados da mesma forma, têm pesos que diferem por 2 ordens de grandeza. Algo fundamental deve estar gerando essa diferença em sua natureza mais profunda. Seria um questionamento pragmático. O que a Vitória descobriu? Que a perfeição gera imperfeição. A perfeição gera imperfeição. Descobriu que simetrias perfeitas abrigam o germe de sua própria transformação. Percebem?
Que profundidade ontológica, filosófica, física tem nisso tudo? E ela foi uma das precursoras de ver que da simetria perfeita brota a diversidade. E ela foi uma das pessoas que cunhou exatamente esta denominação em física, quebra espontânea de simetria. Lembro para vocês o seguinte, devem ter visto nos jornais, em todos os lugares, a descoberta do bóson de Higgs, que na realidade é chamada de partícula de Deus, ou partícula divina. Pois, anos depois, a mesma teoria de quebra espontânea de simetria foi aplicada no bóson de Higgs para explicar, e deu o prêmio Nobel. Quebra espontânea de simetria. Aí vem uma coisa mais profunda ainda que eu vou mostrar para vocês. Mais profunda ainda. É uma pergunta que pensa o seguinte, ou diz o seguinte: o vazio que nos cerca, pretensamente chamado pelos gregos, Demócritos e todos, Eusípido, etc. e tal, como nada absoluto, revelou-se na pesquisa dela, como também de outros precursores ao mesmo tempo, similarmente, o solo fértil, onde estas escolhas da natureza germinam. Eu falo de natureza cósmica porque o vazio cerca no sentido microscópico, macroscópico, supermacroscópico e por aí vai. É como se fosse o campo criativo do cosmos. E foi uma abordagem pioneira dos artigos da década de 60. Porque ali você tinha quebra de simetria, uma abordagem teórica verdadeiramente ousada. Porque o que ela abordou? Imagine o seguinte, se o elétron e o muon, agora eu posso falar, né? Termos técnicos, né? O elétron e o muon, que eu já falei antes, começassem suas vidas como partículas fundamentalmente sem massa, inicialmente idênticas, em todos os aspectos. Para ela, como conclusão, esse trabalho, são 3 artigos, as diferenças se referiam da quebra espontânea de simetria. Vamos tentar fazer uma analogia também? Pobre, eu sei, se eu estivesse aqui, eu disse, César, não diz bobagem. Mas é pobre, mas como a gente pode fazer para compreender, né? A analogia seria, imagina que tanto o elétron quanto o muon nascem com sementes idênticas. Agora eu estou morando na Europa, eu faço minhas plantaçãozinhas lá. Sementes idênticas, sem peso. A massa que nós mediríamos seria como o tamanho final da planta. Entendem? A lógica da analogia que emerge da interação dessas sementes com o solo, onde elas estão imersas. E o solo onde elas estão imersas. Vou usar um termo técnico. Para a Vitória, era o vácuo quântico. O nada quântico, que por sua vez tem uma estrutura. Não é o nada absoluto dos gregos, é algo mais complexo. Se revela exatamente na quebra de simetria, que dá massa ao muon, muito maior a massa do que para o elétron. Então aqui, a descoberta do Salão Vitória. E agora eu vou falar um pouquinho de técnica. O vácuo quântico não pode manter sua simetria perfeita e ao mesmo tempo permitir que elétron e muon adquiram massas diferentes e mantenham uma relação fundamental entre si. E, portanto, a conclusão é que há quebra espontânea de simetria do vácuo quântico. Bóson de Higgs, partículas de Deus. Amém? Indo um pouquinho mais, o vazio que tudo preenche. A Vitória, com esses trabalhos da década de 60, ela mergulhou num dos mistérios mais profundos, que seria o seguinte, em síntese. Como aquilo que consideramos vazio, o nada absoluto dos gregos, Demócritos e assim por diante, é, na verdade, um tecido vibrante e criativo. Ou seja, o vácuo não seria a ausência, mas um palco primordial, onde o universo é evolução. A natureza, o universo evolução, o cosmos, portanto, constantemente se reinventa, se recria, e é a fonte de toda a nossa existência, é o palco invisível onde a matéria dança.
Vamos para a fase 2, mais curta agora. Imagine agora a física nuclear, a estrutura interna dos núcleos atômicos. Eu chamei como subtítulo a arquitetura íntima do real. Porque se nós lembrarmos da fase 1, se as simetrias são a linguagem do cosmos, como esta linguagem, no sentido físico do termo, matemático do termo, do qual a Vitória dominava as técnicas de maneira precisa, como esta linguagem constrói a matéria. Linguagem no sentido técnico do termo, não da fala, mas da representação. Vitória investigou a arquitetura mais íntima da realidade, como as partículas se organizam para criarem o mundo sólido que tocamos. Da forma como eu vejo, era como decifrar o plano arquitetônico do próprio universo em evolução, o cosmos. Seria uma espécie de arquitetura íntima da realidade. E a simetria está presente aqui. Continua presente permanentemente e volta depois na fase 3. E agora aqui, nessa transição para uma nova fronteira da estrutura nuclear, ela trabalhou com núcleos atômicos. Uma mudança de escala e complexidade, particularmente na perspectiva da mecânica quântica. Sistemas complexos formados por múltiplas outras partículas, tá? Prótons e nêutrons. E novamente uma abordagem pioneira, o espalhamento quase livre. Fazendo uma analogia, é como se os pesquisadores lançassem uma partícula de prova contra um núcleo atômico com energia suficiente para injetar um dos núcleos constituintes e, por meios de detecções sofisticadas, aprender sobre a estrutura nuclear. Analogia. A técnica funciona basicamente como um jogo de bilhar, claro que em escala subatômica, tá certo? E fornece um mapa detalhado da estrutura nuclear, assim como um exame de tomografia computadorizada revela estruturas internas do corpo humano sem um procedimento invasivo. É importante dizer o que eu vou falar agora. Vocês vão me perdoar, mas eu vou ser obrigado a usar pelo menos 2 frases com termos técnicos. Sou obrigado. Eu me sinto obrigado a fazer. Que é o seguinte: o espalhamento quase livre, e depois eu fiz meu mestrado, doutorado lá também, Cláudio está aqui, foi meu orientador também, o espalhamento quase livre tornou-se uma ferramenta poderosa no conhecimento da estrutura nuclear. Se tornou tão poderoso que o trabalho da Vitória e dos seus pares repercutiu de maneira única entre os físicos nucleares da época. O grupo nuclear do IF tornou-se um dos mais respeitados do planeta na década de 60 e 70. E eu me lembro, por exemplo, que tinha um artigo mais citado, 2 artigos mais citados no mundo que na época chamavam de primeiro mundo, produzido no, sinto muito, mas é como diziam à época, né? Terceiro mundo. Mais citado. Ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de física, tá? Sou obrigado, me sinto obrigado. Tem que voltar. Volta aqui. Houve pelo menos 2 contribuições particularmente únicas e inovadoras. A evolução da polarização, que se refere ao alinhamento, tecnicamente, dos spins das partículas. Uma analogia simples. Imagina pequenos ímãs subatômicos, todos orientados na mesma direção ou orientados em direções contrárias. Esta técnica representou uma mudança fundamental do paradigma no estudo da estrutura nuclear. E agora eu tenho que falar uma outra, chamada aproximação teórica VKB. Um dia desses, eu estava vendo um artigo do CERN, que a minha amiga Grace aqui trabalha com o CERN, e os caras falavam da aproximação VKB. E eu fui assistir um seminário que tinha um aluno nosso trabalhando, e ele disse: professor, eu não ensino a aproximação VKB. Se o senhor quiser, ela funciona bem. Eu falei: não sei isso. Eu aprendi há décadas atrás com a Vitória. Porque não foi ela que criou a aproximação. Foi Wenzel, Kramers e Brillouin.
Porém, ela aprofundou e ela conseguiu ser a artífice, apareceu a palavra agora, então eu tentei explicar para alguém, de validação pelo espalhamento quase livre dessa aproximação que perdura até hoje, que uma semana atrás ficou claro para mim no trabalho do Sérgio, que perdura até hoje, sim. Não é mentira, né? Ou seja, resultados paradigmáticos. Se na fase anterior a Vitória desvendou como a simetria gera diversidade, agora ela revelou a força invisível que tece a coesão da matéria no seu ambiente microscópico e a estrutura daí decorrente. Percebem? E que o poder verdadeiro, agora essa frase é minha, não está apenas em manter essa coesão, mas em permitir que cada parte brilhe em harmonia com o todo. E aí vem a fase hadrônica. Essa é espetacular, né? Vocês verão. Porque na fase hadrônica, por isso o título, Além do Visível, a essência por trás das formas, quando ela estudou a natureza dos constituintes da matéria, nas fases anteriores, Vitória desvendou as simetrias do cosmos e a arquitetura da matéria, nessa fase, ela se perguntou se ela podia ir além e a quem? Do ponto de vista de formação mais básica dos constituintes da matéria. Ela perguntou, lembra da fase 1, os tijolos fundamentais, né? Lembra do castelo? Também? Lembram, né? E se os tijolos fundamentais, as partículas fundamentais, não forem objetos sólidos, mas padrões? Padrões. Percebem? Ela explorou a ideia revolucionária, no fim, de que talvez as partículas sejam expressões de algo mais fundamental, como notas, eu posso dizer, em uma sinfonia cósmica, ou redemoinhos em um rio universal. A pergunta síntese é: o que forma aquilo que nos forma? E por que eu falo de redemoinhos? Falo de redemoinhos porque a Vitória abraçou uma das ideias mais elegantes da física moderna, que as partículas ditas fundamentais, elas seriam a essência e honra do autor do primeiro trabalho, Skirmin, seriam esquirmions. Não objetos sólidos, mas torções estáveis no próprio tecido do espaço-tempo. Imagine uma analogia, um redemoinho em um rio. Esse redemoinho não é algo separado da água. Certo? Ele não é algo separado da água. Mas é um padrão que a água, estou dizendo de maneira simplória, né? Que é um padrão que a água adota. Assim ela via as partículas fundamentais, não mais como tijolos, mas como uma espécie de dançarinos no palco do universo. É quando a matéria se revela como um movimento congelado, parado no tempo. Essa figura seria de um redemoinho cósmico. Vitória explorou, então, também no fim, universos paralelos em miniatura. Veja bem, anos depois, Stephen Hawking criou a ideia de universos paralelos. A Vitória não chamou de universos paralelos, mas ela explorou universos paralelos bem antes. Entendem? Percebem como a gente pode fazer analogias muito sérias? Ela explorou o que a gente chama de hipernúcleos. Eu fui físico nuclear no passado. Hipernúcleos, átomos compostos por partículas ditas exóticas. São como que laboratórios cósmicos em miniatura, como universos paralelos. Janelas para realidades alternativas dentro do nosso próprio universo. Descobrindo assim que o universo tem mais mistérios do que sonha a nossa... Não é física, né? Também? Parafraseando Shakespeare, né? E ela usava, com os contemporâneos dela, o termo sabores para classificar, para denominar propriedades desses objetos.
E por isso que eu usei a frase núcleos de átomos com sabor de mistério. Agora eu vou terminar. Esse é o penúltimo. E eu vou ter que ler no fim, porque senão a emoção pega, né? Então eu vou ter que ler no fim. Se fechou um círculo na vida acadêmica como pesquisadora da Vitória. Um círculo fechado. Ela foi da simetria à essência. Percebe? Na última etapa de sua jornada, a Vitória completou o círculo, porque ela começou estudando as simetrias mais fundamentais e terminou questionando a própria natureza daquilo que consideramos matéria. E o seu trabalho nos ensina que a busca científica não é linear, mas espiralar, digamos assim, sempre retornando às mesmas perguntas fundamentais. Mas, e a figura fica muito bem para mostrar isso, com relógio, tempo, mas seu trabalho nos ensina que a busca científica não é linear, mas espiralar, sempre retornando às mesmas perguntas fundamentais, mas com compreensão cada vez mais profunda. A busca que transforma perguntas em uma jornada rumo à sabedoria. Eu vou para o último frame, eu vou ler. Não quero perder nada. Vitória nos deixou mais que uma carreira científica. Ela deixou um mapa para navegarmos os mistérios do cosmos. A busca pelas partículas fundamentais, ou blocos de construção da matéria, nos levou, paradoxalmente, a descobrir que o que é fundamental são os princípios de simetria, campos, relações geométricas e muitos mais. As coisas, ela nos ensinou a ver, são meros epifenômenos, padrões estáveis e persistentes nesse tecido dinâmico de conexões. A beleza da física moderna reside precisamente nessa descoberta. Isso marcou minha vida como pesquisador. E eu agradeço muito o convite e a chance, porque eu tive consciência, preparando esse mesmo palestra, de como isso marcou a minha vida como pesquisador. Isso marcou profundamente. Eu não havia percebido quem é que estava, digamos assim, na raiz das formas como eu vejo a natureza. Então, novamente, a beleza da física moderna reside precisamente nessa descoberta, que a elegância matemática das simetrias e relações é a verdadeira linguagem da realidade. E que a realidade é uma teia de eventos. Este é o grande caminho que a física de hoje, especialmente a cosmologia, que é a área que eu trabalho, persegue, né, Bento? Carlo Rovelli fala exatamente isso, décadas depois da Vitória, né? E os objetos que vemos e tocamos são suas sombras, suas manifestações concretas em nossa escala, porque há diferentes escalas. É uma visão menos intuitiva, contudo infinitamente mais rica e poderosa. Eu quero complementar com um obrigado à Vitória. Obrigado, Vitória, por nos ensinar que a realidade não é uma mera coleção de objetos, mas é, sim, uma sinfonia de relações. E que cada partícula que pensávamos sólidas é, na verdade, uma nota suspensa no silêncio matemático do vazio. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor. A fala do Jefferson, ele valorizou muito o fato de ser parente da Vitória, de ter conhecido a questão mais familiar. Eu não fui parente, fui aluna da Vitória, de mestrado, mas tive o privilégio, sim, de conhecer um pouco o seu meio familiar. Né? Quando ela foi para a Alemanha, programa de pós-doc, com a Maria Bernardo, nós fomos visitar o Jaime,
porque meu marido foi contemporâneo do Jaime na Faculdade de Odontologia da PUC. Os dois eram amigos. Claro que se viam muito excepcionalmente, mas também muito colorados os dois. Então, nós fomos fazer uma visita para o Jaime. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a então menina Adriana e sua avó, a dona Gentil, né, que ficou lá naquele período. E, bom, depois tivemos alguns poucos outros momentos, né, assim, familiares. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: a apresentação que vocês vão ver aqui, na verdade, ela é resultante de uma colaboração intensa com a professora Eliane Feit, né, que buscou muitos documentos e que, enfim, auxiliou na montagem dessa apresentação. Eu sou muito grata a ela. O que eu vou falar sobre a professora doutora Vitória Eunecavê Herskovitz, uma visionária na pesquisa e no ensino de física. Na pesquisa, o César já deu um banho aqui todos nós. Né? Aliás, estou muito feliz a forma de apresentar. Parabéns. Eu vou focar um pouco mais na questão... bom, primeiro eu vou fazer um passeio sobre as áreas todas acadêmicas que a professora esteve presente, colaborando, participando. Ela passou pela administração acadêmica, né? Ela teve sobre a pesquisa, o César agora já explorou tudo, ensino e extensão. Eu vou ficar mais na área, digamos assim, acadêmica de ensino e de extensão. Aqui, o Jefferson, onde é que tu está, Jefferson? Está lá adiante. Já roubaste um pouco da minha história. Eu vou contar para vocês, acho que 5 historinhas. Mas uma delas começa exatamente na primeira aula de mecânica quântica, há 50 anos atrás, no primeiro semestre de 1975. Estava junto? Não me lembro. Na segunda-feira, 10h30 da manhã, a professora Vitória começa a sua aula. E ela escreve, como o Jefferson falou, escreve muito no quadro. E não apaga nada. E quando ela precisa de escrever mais coisas, ela pega lá uma entrelinha e escreve umas entrelinhas, num canto assim, atravessado. Ou, às vezes, ela passava a mão assim, apagava um pedaço e reescrevia. Todo mundo aqui que foi aluno dela sabe bem do que eu estou falando. Os alunos poupavam até o ar que respirava. Tamanha, porque não se queria perder nada do que ela dizia. E ela prosseguia. E lá pelas tantas, já com a hora avançada, bate na porta a secretária do Instituto de Física, não sei se está aqui, a Luísa. Luísa Zafanelli. Onde é que está, guria? Ah, está lá. A Luísa bateu na porta, pediu licença para entrar e para dar um recado a ela. O seu marido gostaria de saber, quer saber, se a senhora vai almoçar em casa. E ela respondeu, sim, claro que eu vou. Que horas são? Olha, já passou da 1h30 faz algum tempo. Ainda com mais de 3h30 de aula. Quando ela soube disso, ela olhou para nós e disse assim, como é que vocês não se movimentaram na cadeira? Não fizeram cara de fome? Não estavam impacientes? Não olharam com frequência para o relógio? Desse jeito não tinha indicação nenhuma de que tinha que terminar a aula. Porque ela não usava relógio. Né? E nós estávamos ali, simplesmente, né, embevecidos, né, com aquela mestra nos introduzindo no mundo da mecânica quântica. Né? E
E tudo que nós queríamos era continuar a ouvir. Nós a ouviríamos a tarde toda, se continuasse. Bom, dito isso, vamos adiante. Meu último slide, eu volto a esse curso a esse semestre de 1975. 58 anos de ensino, várias foram as disciplinas, a professora Sandra já mencionou as disciplinas. Aqui está a sala, o número da sala da professora Vitória, 212, no prédio da Física Teórica, segundo andar. E lá se vê um bilhetinho já volto. Esse bilhetinho quase nunca estava lá, muito excepcionalmente estava lá. Mas eu fiquei feliz que essa foto veio para cá, porque a saudade bateu até da grafia dela. Bem, mas em chegando se alguém tinha alguma dúvida, que precisava conversar com ela, batia na porta. E aí eu ouvi assim, passe. Quando se abria a porta, o que se via eram os olhos e os cabelos da professora. Ela estava escondida através de uma pilha de livros e papéis. E, bom, quando dizíamos que precisávamos conversar com ela, não levantava, vinha nos atender, e se a dúvida era de física, já para o gabinete. E lá, as nossas dúvidas, em geral, dos alunos, eram coisas muito pontuais, muito simples. Mas ela ia para o quadro, e principalmente se fosse de mecânica quântica. Aliás, vejam bem, isso aconteceu 50 anos atrás. Né? A quântica, pelo jeito, está fazendo 100 anos agora. Né? Então, a metade do caminho. Ela estava num banho de conceitos, ideias, equações. Né? Nós, alunos, saímos de lá zongos, porque, assim, convencidos, conscientes da pequenez do nosso conhecimento e de quanto tínhamos que nos esforçar para merecer a dedicação dela. Bem, agora vamos entrar um pouco na vida acadêmica. Né? Nesse período, ela deu continuidade a atividades de extensão, já aconteciam antes, né? Até antes de formalmente existir o estudo de física. E, além desses de cursos, né, cursos de introdução à engenharia nuclear, para professores e alunos secundários, criou projetos de distribuição de bolsas. Interessante que eram bolsas para alunos de graduação. Que ela sentia que precisaria para justamente incentivar mais alunos a se interessarem pela área científica. Antes de continuar aqui, eu quero chamar a atenção para uma coisa em particular. A extensão universitária foi legalmente instituída através da Lei Básica da Reforma Universitária, que é a Lei 5.540, de 1968. Nós já tínhamos corrido com a professora Vitória, né, de anos, né, com a extensão do Instituto de Física. E, bom, essa lei ela estabelecia, né, que se sabe hoje, não se sabe o que se faz hoje, que as universidades e os centros e as escolas de ensino superior estenderiam à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados das pesquisas que lhe eram inerentes. Então, o Instituto de Física foi pioneiro no estudo, né? E nesse período da sua chefia, ela assumiu a divisão de ensino, novas atividades foram agregadas, temos cursos de pós-graduação, de especialização e também cursos técnicos, televisão para técnicos. Ela visualizou a importância de atividades de extensão para professores e alunos secundários, um incentivo
a professores do Instituto interessados no ensino e apoio ao grupo de pesquisa no ensino de física. Nesse primeiro item, atividades de extensão para professores e alunos secundários, é que vocês vão me ouvir falar bastante. Em 1965, houve a criação de uma disciplina regular do curso de licenciatura, e a este curso estava vinculado a vinda de estudantes do, então, segundo grau, para a universidade, por isso chamados de cursos para secundaristas. Esses estudantes vinham para a universidade, e como funcionava a coisa? Na disciplina da licenciatura, os alunos, os licenciandos, eram preparados para ministrar aulas para esses estudantes que vinham assistir, vinham participar, não era nem assistir, lá não se assistia nada. A gente botava a mão na massa através das experiências, enfim, eram cursos muito práticos. A Folha da Tarde, nossa saudosa Folha da Tarde, em julho de 1965, publicou aquela nota, né, Teorias Básicas de Física para Secundaristas. O curso iniciado em agosto. Teorias Básicas foi o primeiro nome que se deu a esse que eu vou chamar o resto do tempo Física para Secundaristas, embora no meio do caminho ele deixou de ser Física para Secundaristas, até porque o segundo grau já não é mais segundo grau, ensino médio, enfim, mas eu vou continuar chamando o curso de Física para Secundaristas porque ele mora no meu coração e no coração de muita gente lá na Física. Bem, em 66, no seu pioneirismo, né, ela solicita ao MEC bolsas para 30 professores secundaristas. Enfim. Aqui é muito interessante. No ano de 1973, ela, junto com a professora Vitória, junto com o Roland Watts e com a Nildo Bristotti, publicaram um artigo chamado Laboratório de Ensino para Preparação de Professores de Física, publicado na Revista Brasileira de Física. Esta foi a primeira publicação no ensino de física no Instituto. E aqui eles relatam a experiência toda, e com essa vivência no curso de Física para secundaristas, nós aprendemos muito e nos demos conta de que o que fazíamos lá dentro da universidade era maravilhoso no Instituto de Física. Maravilhoso para os nossos alunos de licenciatura, maravilhoso especialmente para os secundaristas. Mas a realidade precisava mais que isso. Nós, de alguma forma, tínhamos que fazer uma aproximação, uma inserção nas escolas. E foi daí que nasceu a ideia de fazer caixas de experimentos para empréstimo às escolas. Essas caixas eram emprestadas sem nenhum custo e cada caixa tinha um conjunto de 5 experimentos, o professor vinha buscar, ele recebia orientações, se demonstrava como usar todas as coisas, se mostrava os dados que se tiravam, qual era o conteúdo que estava por trás de tudo isso. E assim foram criadas a caixa de mecânica, de eletromagnetismo e de óptica. Essas caixas eram chamadas carinhosamente de caixas do Rolando e Vitor Hugo. Então, os dois ali acompanhando a Vitória na foto. Também, mais tarde, um pouquinho, 1 ou 2 anos depois, se lançou a caixa de ciências para o ensino fundamental. Seria o equivalente, naquela época era a 8ª série, agora seria o equivalente usado na 9ª série. Começou a produção de textos de apoio ao professor de física. Essa tinha uma certa regularidade e foi publicada durante anos. O segundo item que eu tinha ali era o incentivo a professores, no ensino de física, aqueles professores que tinham interesse no ensino de física. Pois bem, foi aí que nasceram muitas pesquisas, que geraram inovações em várias disciplinas. Temos aqui alguns agradecimentos
de pessoas que fizeram, né, essa caminhada, que entraram nessa caminhada pelo ensino de física, como o próprio professor Moreira, que se encontra aqui, e o professor Bernardo Buchholz, Carlos Lewandowski, que poderia ter uma centena de outros. Anos 70, na década de 70, a Vitória foi coordenadora da comissão de graduação e responsável pela construção e implantação de um novo currículo para o bacharelado e licenciatura após a reforma universitária. A reforma universitária, para quem lembra, é de 1972. E ela trouxe... Aí a coisa mais marcante, de certa forma, até porque eu vivi isso muito de perto, é que no curso de licenciatura, os 4 primeiros semestres eram focados na física propriamente dita. Nos outros 4 semestres entravam muitas disciplinas que eram disciplinas de como dar aula, basicamente. Só que essas disciplinas ficavam dentro da Faculdade de Educação. E havia uma desconexão total, porque ensinar a dar aula de física sem ter noção de física não tinha muito sentido. Só mesmo a professora Vitória, com a sua capacidade de argumentação, né, conseguiu fazer com que viessem para o departamento de física disciplinas específicas da licenciatura. Inclusive, a disciplina final de prática de ensino, eu lembro que os alunos vão dar uma aula de física assistida pelo professor na universidade, para ver se ele estava com um desempenho bom, razoável. E aí, isso era acompanhado com uma professora da Faculdade de Educação. Tudo bem, mas nós conseguimos que mesmo esta disciplina passasse a ser oferecida com um professor do Instituto de Física. Acredito que no início até essa disciplina ficou como sendo da educação, mas o professor era da física. Eu sei porque eu fui professor nessa disciplina algumas vezes. Então, mas isso é uma coisa totalmente inédita. Assim, todos os cursos da Universidade de Licenciatura não tinham esse processo. Bom, aqui vem uma outra historinha para vocês. No início da década de 70, uma aluna da universidade que tinha ingressado no curso de matemática estava, digamos assim, desconfortável, preocupada, com algumas... angustiada, a palavra mesmo. Desconfortável, angustiada com o seu futuro, né, nesse curso. Ela tinha muitas incertezas e questionamentos, se sentia um pouco perdida. Recomendaram-lhe que procurasse a professora Vitória. E foi o que ela fez. Aí, para surpresa dela, ela foi muito bem acolhida pela Vitória. Foi fazendo sugestões e comentários permeados por perguntas para saber qual era de fato o interesse dessa aluna. E, bom, a conversa durou horas. E devo dizer para vocês que eu acho que foi um bom investimento da Vitória. Com certeza foi um bom investimento da Vitória. Porque essa aluna mudou, foi para o estudo de física e tornou-se uma destacada professora e pesquisadora dessa instituição. Minha colega, nossa colega, aqui, Eliane Feith. Essa é a história dela. Eu não podia me apropriar dessa história, eu sei dizer a verdade. Bem, prosseguindo então. E aqui fica a frase, né, do professor Moreira, que ilustra muito bem essa situação. E esse foi um caso particular, mas isso aconteceu ao longo de uma vida da professora Vitória, com quase todos nós. Né? Para a professora Vitória, aluno era aluno,
e, portanto, merecia toda a atenção e todas as oportunidades possíveis. Trabalhar, ela tinha razão. Chegamos na década de 80. Chefe do Departamento de Física, 1985 foi o ano da mudança do campus, então toda aquela mudança foi coordenada por ela, vai ter dado uma dor de cabeça que eu lembro, um trabalheiro fazer a transferência, a Dona Maria sabe bem disso, né? Do frutifício daqui para o campus do Val. E aqui tem mais uma coisa interessante, mais uma historinha que eu conto para vocês. É o seguinte, lembra que eu falei de física para secundaristas? Se não me falha de memória, seria o 20º ano de física para secundaristas. E ela era chefe de departamento, me chamou para me dizer que tinha havido uma alteração na grade curricular da licenciatura em física. E por causa dessa alteração, nenhum aluno tinha os pré-requisitos necessários para cursar aquela disciplina. E, portanto, não ia ter física para secundaristas. A menos que eu aceitasse dar aula diretamente para os secundaristas. Eu já tinha lecionado nos anos 70, nas escolas de segundo grau, e eu adorava dar aula de física para adolescentes. Essa era a verdade. E eu achei o máximo a oportunidade de eu mesmo dar essas aulas. Né? Eu sabia que eram aulas especiais, aulas na universidade, com todos os recursos que nós tínhamos, enfim. Seria a realização de um sonho meu. Né? E eu disse para ela que eu, sim, eu aceitaria dar o curso. Aí, ela pareceu ficar contente e, ao mesmo tempo, preocupada. E chamou-me a atenção para o fato de que, bem, eu era professora substituta na ocasião. Muitos de nós éramos. E o que ela chamou a atenção é que, em ministrando aula diretamente para os secundaristas, eu não estaria ministrando aula para a disciplina do curso de física. E, portanto, se por acaso houvesse um movimento político que contratasse os professores substitutos, eu possivelmente seria excluída, porque não tinha vínculo direto com a universidade, né? Oficial. Eu fiquei impressionada com o caráter e a generosidade, né, daquela mulher com todos aqueles que passavam pelas suas mãos. Né? Eu não hesitei em dar o curso. E, bom, enfim, nós, de qualquer maneira, foi uma experiência maravilhosa para mim. E também foi o início de uma longa história de respeito e gratidão pela professora Vitória. Ela deu um apoio incontestável à criação do doutorado em ensino, no programa de pós-graduação em física, e depois na criação do próprio programa de pós-graduação em ensino de física e os mestrados do sinal acadêmico e doutorado decorrentes daí. As suas orientações na área de ensino foram muitas. E todos seus orientadores são muito gratos a ela. Tem aqui alguns comentários, mas eu vou me permitir ler parte do depoimento da professora Helena Greca, que foi sua aluna também, onde ela diz: ela tinha a rara capacidade de combinar rigor e acolhimento, de ser crítica sem ferir, de me impulsionar sempre um tanto mais longe,
sem jamais impor a sua voz. Essa é a professora Vitória. E isso que a Eliana escreveu valeria para cada um de nós, serão daqueles que trabalharam em algum momento com ela. E, bem, para terminar, eu vou voltar, eu disse para vocês que eu ia voltar aquele semestre de 1975, 50 anos atrás. Mas agora o semestre já está terminando. Né? Então, o semestre estava finalizando e a turma resolveu fazer um churrasco na casa de uma das alunas em comemoração, em homenagem à professora Vitória. Feito isso, depois de toda aquela comilança, vejam bem, nós éramos alunos, 25 anos mais, como eu já tinha falado para vocês, né? E estávamos muito animados. Tanto que começamos a cantar uma música, parafraseando a música Fio Maravilha, acho que a maior parte de vocês conhece. Só que nós parafraseamos a música e começamos a cantar a professora Vitória. E éramos um bando, parecíamos um bando de adolescentes, na verdade. Né? E agora eu vou botar um trechinho da música aqui. E novamente ela chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, mais uma bela aula. Vi que maravilha, nós gostamos de você. Vi que maravilha, dá mais uma para a gente ver. Essa é... Eu me alio às palavras do Jefferson de que essa é uma homenagem um pouco tardia, mas não é tardio escrever a verdadeira história da Vitória. Eu passei esses últimos 40 dias com a autorização da Adriana e do Jefferson, revirando documentos. E se vocês notarem, a síntese da Maria Helena foi assim: ela atuou na divisão de ensino, onde foi marcante, onde foi criada as disciplinas da especialização. Ela atuou como coordenadora da comissão de graduação, quando ela trouxe disciplinas. Ela atuou como chefe de departamento, quando, de novo, ela teve, e agora me falha a memória, mas um papel importante. E é um compromisso que eu estou assumindo com vocês e peço a colaboração. Nós vamos criar um site, nós vamos pedir que nos mandem documentos, fotografias e assim por diante, porque a história da Vitória dentro do Instituto de Física tem que ser contada, e até hoje não foi. Com todo o respeito aos que fizeram um grande trabalho de livro de 40 anos, 50 anos, 65, ou sei lá o que, a Vitória não está ali e estará. Mas nós temos mais alguns depoimentos, até algumas pessoas já mandaram fotografia, eu me esforcei e fiz uma montagenzinha, mas como nós já nos estendemos demais, nós vamos encerrar por aqui. O coquetel já deve estar ali, né, Jefferson? Então nós convidamos todo mundo para ir ali. E quem quiser depois voltar aqui e ficar vendo os filmezinhos, pode ficar. Tá? De qualquer maneira, tudo irá para uma página que nós vamos fazer.